Então, queridos, olha só. Eu estava ouvindo os áudios dos irmãos e vendo aqui esse texto que foi postado pelo meu irmão, pelo Valmir. Aí eu peguei a Bíblia, a minha Bíblia mesmo aqui do telefone, e fui fazer um apanhado, ler os versículos em torno, né? Os versículos que estão antes e os que estão depois desse texto, para poder entender do que Cristo estava falando. Então, quando Jesus disse o seguinte: não temeis aos que matam, no plural, o corpo e não podem matar a alma. Não temam aqueles que matam apenas o físico. Está falando de físico. Vocês não precisam temer, porque essa morte aí ela é inevitável. Se o homem não morrer, é como se eu estou explicando o texto e já deixando a minha explicação, o meu ponto de vista. Porque o corpo, inevitavelmente, ele vai morrer. Então não tem por que eu temer, eu morrer. É o que Jesus estava transmitindo para ele. Não, vocês não precisam temer aqueles que matam o corpo. Por quê? Porque, ou se eles matarem ou não, um dia esse corpo vai perecer. Temei antes, olha só, que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Observa que Jesus não cita o termo espírito aí. Alma e corpo. Mas por que Jesus como é que eu consigo espiritualizar Jesus falando aí de alma e de corpo? Porque Jesus está tentando explicar para os discípulos, apesar da dificuldade deles de entender, vou gravar outro áudio. Apesar da dificuldade dos discípulos de entenderem, Jesus estava tentando explicar para eles, eu vou simplificar aqui, que eles não deveriam se preocupar com a morte física, porque essa é inevitável. Entendeu? Vocês não devam se preocupar com as perseguições, porque um filho pode entregar o pai para ser morto, o pai pode entregar o filho pode entregar o pai e o irmão. Então não se preocupem com essa morte física, com aqueles que matam apenas o físico. Vocês devem temer aquele que, além de ter a capacidade, que tem o poder de matar o corpo, também lança o corpo e a alma no inferno. Aí Jesus já espiritualizou. Olha só, porque como é que eu vejo Jesus espiritualizando a fala? Primeiro ele diz para os discípulos não temerem a morte física, porque essa, segundo o meu entendimento, é inevitável. Isso é o óbvio, é o lógico. Mas ele manda temer aquele que mata o corpo quando ele afeta a alma. O que é isso? São as pessoas que com palavras elas destroem o seu entendimento. Porque alma está relacionado ao entendimento, à composição. Nós, sem uma mente, sem o poder de pensar, de decidir, de raciocinar, nós somos apenas um cadáver, morto-vivo. O que faz de nós alma vivente é a capacidade de raciocinar. Então, quando Jesus diz assim, ó, temei antes aquele que tem o poder de lançar a alma e o corpo no inferno, para perecer. Ele está dizendo, quando ele cita a alma, ele está dizendo, aqueles que têm poder de ferir você psicologicamente, de desestruturar você racionalmente. Por quê? Porque se alguém conseguir ferir você mentalmente, desestruturar você psicologicamente, automaticamente você fisicamente perece. Você não tem força para revidar. Então, quem é que vocês devem temer? É quem mata apenas o corpo? Não. Mas aqueles que com palavras, com argumentos, com fermento, têm poder de matar o teu raciocínio, a tua capacidade de raciocinar, de decidir. Não é entendimento, é raciocínio, de raciocinar. Ou seja, aquele que mata você como alma e como ser, como corpo. Você deve temer principalmente esses, porque a morte que gera prejuízo para nós como seres,
habitando nesse plano físico, a morte que mais nós devemos temer é a ausência do conhecimento de Deus e de quem de fato também nós somos. Aí ele diz assim, ó, poder para lançar, temam aquele que tem poder de lançar a alma e o corpo no inferno, para perecer no inferno. De que inferno Jesus está falando? Observe que ele não está falando apenas do inferno como sepultura, porque primeiro ele fala do literal. Não temam aquele que mata o corpo, pronto. O corpo físico vai para o Sheol, para a sepultura, que é também conhecido, que se traduz por inferno. O inferno físico, literal, que é a sepultura, para esse inferno vai o corpo físico e literal. Agora, existem seres vivos, que somos nós, pessoas, que ainda respirando, né, nessa matéria, existem pessoas que vivem o inferno antes que o corpo dela sofre no inferno literal, no inferno psicológico. Entendeu aí? Que é o estado de espírito, que é o que o religioso vive. Ele fala que Jesus é bom, ele fala que Jesus é amor, mas ele tem mais medo de ir para o inferno, de perder a salvação, de não se salvar, do que prazer no sacrifício de Cristo. Isto é inferno. Esse é o verdadeiro inferno. E quem é que lança essa pessoa nesse inferno? É quem prega um evangelho fermentado. É quem prega um evangelho com condicionante. É esse que tem o poder de lançar a tua alma, que é o teu poder de raciocínio, as tuas emoções, o teu sentimento, entendeu? A tua capacidade de raciocinar. É quem atinge o teu emocional com este fermento, fazendo com que você, nesse corpo ainda vivo, viva um inferno literal. Então Jesus fala para não temer aquele que mata o corpo mesmo, que faz com que o corpo sofra a falência, vá mesmo para a cova, literalmente, mas ele diz para a gente temer aquele que lança a gente no inferno ainda com vida. Eu estou repetindo isso várias vezes para tentar ficar um pouco mais claro, entendeu? É como se Jesus estivesse dizendo assim, você não precisa temer aqueles que matam vocês e o corpo de vocês vai para a sepultura. Vocês têm que ter medo aqueles que matam vocês ainda com vocês ainda raciocinando, vocês vivos, que é a morte espiritual, que é o medo de Deus, aqueles que causam em vocês medo de Deus. Porque nós não devemos ter medo de Deus, nós devemos ter prazer em Deus, orgulho de sermos salvos e não o medo de nos aproximar de Deus. Entendeu? Isso é que é um inferno. É você viver mais com medo de não ser salvo, de perder a salvação, de ir para um inferno, como é que chama? Folclórico. Isso é que é um inferno. Isso é que a pessoa está no inferno, literalmente, ainda com vida. Porque a religião prega que o camarada vai para o inferno depois que morre. E o inferno, depois que o camarada morre, que ele vai, é a sepultura. A esse nós não devemos temer, porque todo ser humano vai morrer. Nós temos que temer o inferno que muitos vivem ainda com vida. Agora, granfino mesmo é o entendimento desse versículo aqui. Desse versículo de 2 de Pedro, capítulo 2. Olha só. Porque se Deus não poupou a anjos, quem são anjos? Mensageiros. Quem foram os anjos que não foram poupados? Os mensageiros da antiga aliança, que eram os profetas. Os profetas da antiguidade aqui eram chamados de anjos, aqueles que ouviam de Deus e repassavam ao povo. Entendeu? Mensageiro. Anjo é mensageiro, é anjo, e anjo é mensageiro. Então vamos lá. Porque se Deus não poupou
a anjos, isto é, a mensageiros, quando pecaram. Por quê? Porque eles eram antes de Cristo, então eles de fato eles estavam debaixo do pecado. Mas os lançou no inferno, ou seja, na sepultura, porque todos eles morreram e morreram pecadores, os lançou no inferno, que é na sepultura, e os entregou aos abismos. Quais eram esses abismos? Que eles foram entregues a todas aquelas condicionantes que eles morreram debaixo. Por quê? Porque o homem estava separado de Deus. E a própria Escritura diz que um abismo chama outro abismo, não é apenas um abismo que existe. Existiam muitos abismos que faziam com que os homens se mantessem afastados de Deus. E por mais que eles se esforçassem, não tinham como eles voltarem a ser religados a Deus. Então, olha só o que Deus está dizendo. Se Deus não poupou a esses mensageiros, mas os entregou, os lançou no inferno, fez com que eles fossem para o inferno, porque todos morreram e morreram pecadores, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão. Por quê? Porque todos morreram debaixo da escuridão. Que escuridão é essa? É a ignorância. É tanto que o profeta lá na frente, parece que foi Isaías, disse que aos que estavam em trevas, nasceu o sol da justiça e tal, trazendo luz debaixo das suas asas. Enfim, eles morreram, foram lançados em trevas, ou seja, eles morreram debaixo da ignorância, da escuridão. Treva é ignorância. E os entregou ao abismo da escuridão, ao abismo da ignorância. Eles morreram pecadores debaixo dessa ignorância, que é o que a Bíblia chama de abismo. Aí lá vem. Reservando-os para o juízo, ou seja, eles morreram pecadores no abismo da ignorância, que é da escuridão, e Deus os reservou para o juízo. Que juízo? O juízo da cruz. Todos os que morreram antes de Cristo, se os profetas, que eram os anjos, que eram os mensageiros, eles não foram poupados, ou seja, não morreram salvos, eles morreram aguardando Cristo, mas morreram na escuridão, porque eles não sabiam como fazer para se salvar, e não tinha quem soubesse, porque todos eram pecadores. Se eles não tiveram condição de morrer salvos, mas morreram na escuridão, ou seja, morreram na ignorância, Deus os reservou para o juízo. Que juízo? Para que eles fossem salvos com a obra de Cristo. Aí Cristo na cruz julgou como inocente aqueles que eram pecadores antes dele e aqueles que nasceriam pecadores depois dele. Só que aqueles que eram antes dele, ele julgou como inocente e garantiu que nós, que nascemos depois da cruz, nascêssemos salvos. Então, esse juízo, não está falando de um juízo de um grande trono branco que fala em Apocalipse, não. Esse juízo aí é a cruz, é o juízo na cruz. Quem foi julgado no lugar deles, daqueles profetas, daqueles anjos, daqueles mensageiros? Cristo. Vamos para o segundo ponto. Eles não foram poupados de quê? De morrerem pecadores. Todos eles morreram debaixo da maldição do pecado de Adão. Por isso que eles foram, independente de que eles morressem debaixo do pecado ou não, todos eles foram, conforme está no texto aí, né? Foram lançados no inferno, ou seja, na sepultura. Todos eles tiveram que passar pela morte física. E Deus os reservou na escuridão. Ou seja, Deus não esclareceu nada para eles acerca da salvação, porque o esclarecimento da salvação nem os apóstolos conseguiram assimilar. Foi revelado unicamente para Paulo. Então, quando diz que Deus os deixou na escuridão, quer dizer na ignorância. Eles morreram apenas na esperança, mas sem saber quem era o Salvador. Certo? Escuridão aí, treva aí, é ignorância. Aí a Bíblia diz que eles ficaram reservados para o juízo. Que juízo é esse? A obra de Cristo na cruz, a consumação, a obra consumada.
Foi na cruz que o pecado foi julgado. O pecado de quem nasceu de Adão até Cristo. E nessa mesma cruz foi garantido que os que nascessem depois de Cristo nascessem perfeitos. Então, esse juízo não é nada mais e nada menos do que o sacrifício de Cristo. Esse texto que fala de confissão, Jesus diz, é o mesmo texto que ele fala lá como é que é, rapaz, que eu comentei agora há pouco, versículo anterior, de Mateus 10. É o mesmo versículo de Mateus 10, só que lá na frente, que é o versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Olha que interessante. O que é confessar e negar? O áudio ficou bem comprido, irmãos, porque eu acabei falando aqui, aproveitando que não tinha ninguém aqui para fazer zoada. Mas é isso aí. Os anjos aí citados, que não foram poupados, eram os profetas da antiguidade, os que levavam a mensagem, os que levavam a orientação de Deus para o povo. Outra coisa, os que falavam em nome de Deus, né? Outra coisa, eles não foram poupados de quê? Do pecado. Todos eles morreram pecadores. Por quê? Porque viviam debaixo do pecado de Adão. Então, primeiro ponto a ser observado aí. Esses anjos aí são os mensageiros da antiga aliança, antes de Cristo. Antes de Cristo. Confessar é o mesmo que assumir, é o mesmo que reconhecer. Olha só. Quem é o que nega? Quem é o que nega? O que nega é aquele que não reconhece, é aquele que não assume quem de fato ele é a partir da cruz de Cristo. E o que faz o homem negar a Cristo ou negar a obra de Cristo na vida dele mesmo é o fato dele não conhecer o Evangelho. A própria Escritura, o próprio Jesus disse assim, errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. O que é o poder de Deus? Que o homem erra por não conhecer? Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Quem é o que nega? É aquele que não conhece o Evangelho. Porque o Evangelho é quem diz que eu sou salvo. Quando eu digo que não sou salvo, eu estou negando. Eu não estou reconhecendo que a obra de Cristo me salvou. Isto é negar. Entendeu? Quando eu confesso, confessar é assumir. É simples, vou fazer uma comparação. Está tendo um julgamento. Aí, diante do juiz, o advogado diz o seguinte, rapaz, não tem como eu te defender. Para aliviar a tua pena, tu vai assumir, você vai confessar. Aí não precisa o advogado ficar perdendo tempo. Aí o advogado passa a palavra para ele, o juiz pergunta para ele, você é culpado ou você é inocente? Você confessa que é culpado ou que é inocente? Aí ele diz, eu sou culpado, ou seja, ele assumiu, ele confessou, ele confirmou. Ou seja, ele é réu, confesso, ele assumiu. Entendeu? Que ele é culpado. Com base em quê? Com base no que ele fez. Então, quando Jesus diz assim, todo aquele que me confessar, não é se confessar, é todo aquele que confessa a Jesus. O que é confessar a Jesus? É reconhecer a obra dele. Eu me confessar é eu reconhecer a minha obra. Eu confessar a Jesus é eu reconhecer a obra de Cristo. Entendeu? Todo aquele que me confessar, eu o confessarei. Vou dar um exemplo. Jesus citou a parábola das 10 virgens. 5 entraram com o esposo, né,
para as bodas, a porta se fechou e depois, mais tarde, chegaram as outras loucas, as imprudentes, as insensatas, batendo na porta. O que foi que ele disse? Ela disse: Senhor, abre-nos a porta. O que foi que ele disse para elas? Eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Ou seja, ele negou que conhecia elas. Está entendendo aí? Aí eu uso isso aqui. Todo aquele que me confessa, ou todo aquele que assume, que reconhece o meu sacrifício, esse eu conheço ele, porque eu estou nele. E o Pai está em mim. E eu e o Pai estamos nele. E faremos morada nele. Eu conheço. Mas todo aquele que me nega, ou seja, todo aquele que não reconhece a minha obra como sendo perfeita e suficiente, não tem como eu dizer que eu conheço ele. Porque eu faço morada em quem reconhece o meu sacrifício. A salvação é uma coisa, entendeu? Todo aquele que me confessa, eu digo para o meu Pai que eu moro nele, que ele me conhece. Por quê? Porque ele reconhece o meu sacrifício. Mas todo aquele que me nega, ele não tem como eu conhecer. É aquela velha história. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo e tal, todo espírito que não confessa Jesus e tal, que eu esqueci o texto aqui. Esse tal não é dele. Olha só. Esse quem que não é dele? A pessoa não. Esse espírito, esse entendimento. Então, quem é o que nega é aquele que não reconhece a obra de Cristo como sendo perfeita e suficiente para salvar a humanidade. E quem é o que confessa? É o que reconhece. É o que acontece hoje. Nós estamos vivenciando isso. A fase das 10 virgens. Eu hoje me considero parte dessas virgens prudentes. Mas eu já estive no grupo das loucas, vestindo roupa de virgem, se comportando como virgem, porque eu ainda estava esperando o noivo. Olha só, eu tinha lamparina, eu tinha o azeite, mas o que diferenciava é porque o noivo passou, quando gritaram, aí vem o noivo, eu continuei esperando, enquanto outras pessoas entraram para festejar. E eu estava procurando ainda o azeite, o que hoje os religiosos estão em busca, estão buscando uma forma de entrar na festa. E ele sabe que o problema não está na lamparina, o problema está na mentalidade, no entendimento. As 5 virgens que eram prudentes entraram na festa. E enquanto as outras estavam caçando azeite na cidade para comprar, as outras 5 estavam desfrutando. Estavam no banquete, dançando, cantando, bebendo e se divertindo com a sua amiga, que era a esposa, e com o seu amigo, que era o noivo, o marido da esposa. Então, eu considero a gente aqui nessa sala como aquelas 5 virgens prudentes, que eram chamadas de prudentes por quê? Porque esperaram o noivo. Quando alguém gritou, esse grito aí é o anúncio do evangelho. Quando alguém gritou o evangelho em nosso ouvido, nós ouvimos, aí vem o noivo, nós esperamos o noivo, recebemos o noivo através do evangelho e hoje nós estamos nos banqueteando da vida de salvo, da vida de perfeitos, enquanto muitos ainda estão rodando nas cidades, nas igrejas, nas sinagogas, nos templos religiosos, caçando azeite, caçando óleo para poder ver se entra na festa. Nessa semana, uns 3 dias atrás, eu ministrei aqui em Goiânia sobre essas 10 virgens. E eu citei justamente isso. Todas 10 eram virgens, todas 10 estavam vestidas a caráter, todas 10 tinham lamparina, todas 10 estavam esperando a mesma pessoa, todas 10 eram acompanhantes da noiva. Entendeu aí? E o que diferenciava um grupo do outro? O que diferenciava as 5 prudentes das 5 que eram chamadas de insensatas, que eram chamadas de loucas, as 10 virgens prudentes e as 10 virgens loucas?
O texto já diz, a epígrafe do texto já diz o que diferenciava as 5 das outras 5. Justamente o entendimento. Elas eram iguais. O preparo delas era igual. A lamparina era igual. As vestes eram iguais. A única coisa que tinha diferente delas era o entendimento. Por isso que elas eram chamadas de loucas. E tem tradução que chama elas de insensata. Quer dizer, alguém que age, que fala sem sensatez. O insensato é o mesmo que estúpido. Lembra que Paulo disse, quem foi que vos enfeitiçou, insensatos gálatas, ou seja, estúpidos, que não falam, não agem, não se posicionam com sensatez. Então aquelas 5 virgens eram chamadas de loucas justamente porque o problema delas estava no entendimento. A loucura de alguém está onde? É nos pés? É no estômago? É nos rins? Não, é na cabeça. É na forma de pensar, é na forma de raciocinar, é na forma de se posicionar. Então elas ouviram do noivo, do esposo dizer assim, eu não vos conheço. Por quê? Porque elas não tinham a mente perfeita como a mente das outras 5. As que tinham a mente e o posicionamento perfeito, acenderam as lamparinas, levaram o azeite, ainda levaram reserva e entraram para a festa. As outras também eram noivas, mas não entraram na festa. Elas foram mortas? Foram não. Elas deixaram de ser virgens? Deixaram não. Simplesmente elas não desfrutaram do privilégio das outras que tinham a mente perfeita, que tinham o entendimento, que tinham a mente do noivo, que é a mente de Cristo. O grande problema dos religiosos dos legalistas da época de Cristo, é que eles veneravam o templo. Eles acreditavam que aquele templo construído, luxuoso, cheio de riquezas, né, e de liturgias, de rituais, de normas, eles acreditavam que aquele templo, aquele prédio, era de fato a casa de Deus, onde Deus habitava. Entendeu aí? Aí, bem antes disso, a Escritura diz assim, a glória da última casa, não é da segunda casa não, quem lê assim está lendo errado, é da última casa, será maior do que a da primeira. Qual é a última casa? A última casa somos nós é que somos morada de Deus, Deus habita em nós, entendeu? Se Deus reside em nós, então o meu entendimento ao ir a um templo religioso, a uma congregação ou a uma sinagoga, tem que ser com a mente de me confraternizar e exercer a comunhão com o meu semelhante, não com Deus, porque a comunhão com Deus, ela se deu por Cristo na cruz. Então, quando eu vou à igreja, eu vou para ouvir o evangelho, eu estou usando o nosso entendimento aqui. Se eu for na igreja, eu devo ir para rever os meus amigos, rever os meus irmãos, entendeu? Matar a saudade. E se eu for falar, que eu fale o evangelho. Essa é a questão. Por quê? Porque o templo que Deus habita sou eu. Então, Michel, Deus habita no nosso entendimento. Deus habita no homem racional, intelecto, aonde acontece a metanoia. Entendeu? Por quê? Porque assim como o templo construído de tijolo, cimento, assim como esse templo perece, o meu corpo físico também perece. Entendeu aí? Então Deus não habita em templo que perece. Quando a Bíblia diz assim, que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, está dizendo que tudo aquilo que é feito pelo homem é perecível, porque o próprio homem também é perecível. Tem prazo de validade. Então Deus não habita naquilo que perece. Deus habita naquilo que permanece. Por quê? Porque Deus é eterno. Deus é espírito. Olha só, o próprio Jesus disse isso. E importa, ou seja, é importante que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque esse é o campo de habitação de Deus. O campo espiritual. Então Deus habita naquilo que em nós é espiritual. O quê? O nosso entendimento. Não é assim que a Escritura diz? Não sabeis vós que sois templo de Deus, ou casa de Deus, morada de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, ele habita em nós. Aonde? No corpo? Não.
Na matéria? Claro que não. No coração que pulsa o sangue? Não. Porque se esse coração achar uma faca ou uma bala, ele para de bater. E aí, a casa de Cristo é destruída? A casa de Deus é destruída? Não, porque Deus não habita em tempo que perece. Deus habita naquilo que é eterno. E o que é de nós que é eterno? Qual a parte de nós que é eterna? É o espiritual. Porque o corpo volta ao pó e o espírito retorna para Deus. Por quê? Porque é de Deus. Os templos religiosos, eles estão cheios de casas de Deus, só que casas desabitadas. Por quê? Porque se Deus habita em mim, o meu entendimento é espiritual. Se eu sou casa de Deus, mas o meu entendimento é carnal, eu sou uma casa, porém desabitada. Tem um inquilino nessa casa aí. Qual é o inquilino? É o entendimento condicionado. É a lei. Entendeu? Daí a gente entende assim, esse é o meu entendimento. Eu sou morada de Deus? Sou. Deus habita em mim? Eu não tenho dúvida. Pelo entendimento que eu tenho hoje, eu tenho certeza que Deus habita em mim. As pessoas dessa sala são casa de Deus? São morada de Deus? Sim. São templo? São. Deus habita em vocês? Pelo entendimento que vocês têm, eu entendo que sim. Aí, Deus, o ladrão, a prostituta, literal. A prostituta, o ladrão, o assassino, o mentiroso, o político corrupto, eles são casa de Deus? São. São templo de Deus? São. Deus habita neles? Não, nem sempre. Depende do entendimento deles. Por quê? Porque nós somos casa de Deus. O que é casa de Deus? A nossa mente, o nosso entendimento. Entendeu? Agora, tem muita casa de Deus que está desabitada. Por quê? Por causa daquilo que nós falamos ontem. Do negar, do não reconhecer, do não acreditar o que nós somos ao feito de Cristo. Entendeu aí? Observa que tem um texto bíblico que diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo, peraí, se habita, então quer dizer que ele pode não habitar. Aonde é que Deus não habita? Aonde é que Deus não habita? Quem é o ser humano que não é morada de Deus? O ser humano que não tem o entendimento de quem ele é através de Cristo. O ser humano que não é espiritual. Pronto. O homem que não é espiritual, que não tem a mente de Cristo, esse não é morada de Deus. Ele pode até ser casa de Deus, mas é uma casa desabitada. Porque Deus habita na casa. Quem é a casa? A mente dos homens. O entendimento dos homens. Agora tem muita casa de Deus aí que está desabitada. Por isso que ele diz: eis que estou à porta e bato. Ele está batendo na porta da casa dele. Entendeu? Ele está batendo na porta de uma casa que foi feita para ele morar. Essa é a questão. Agora, eu é que preparo esta casa. Quando? Como é que eu preparo esta casa? Quando eu credibilizo o Evangelho. Quando eu entendo o Evangelho, que comunica quem eu sou a partir da cruz de Cristo. Aí sim, essa casa é preparada. Por isso que Paulo disse em Romanos 12, versículo 2. Eu amo esse versículo. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê essa transformação do entendimento? Para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo isso é no campo espiritual. Então, minha amiga Teres, boa tarde. Esse é o mal do religioso. É ele inverter os papéis. Lá em Atos 2, versículo 12 e 13, diz assim, que quando veio o Espírito Santo e pousou sobre eles, todos foram cheios, falaram em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse e tal. Aí todos os que viram, todos os que passavam por ali, ficaram perplexos, admirados, espantados. Como é que poderia acontecer aquilo? De eles sendo pessoas analfabetas, semi-analfabetos, sendo eles pessoas comuns, sem
sem nenhum deles serem poliglotas, falar nas línguas de tantas nações ali presentes. Só que no versículo 13 diz assim, e outros, já não eram todos, todos ficaram perplexos, mas outras pessoas, alguns, zombavam e diziam assim, eles estão embriagados. Tem uma tradução que diz assim, eles estão cheios de mosto, ou seja, eles beberam vinho. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que as pessoas que não tinham conhecimento, que estavam admiradas, é porque elas conheciam aquelas pessoas fisicamente. E elas sabiam que elas não tinham nenhuma capacidade de se expressar com o entendimento daquela grandeza. Já os outros, que conheciam aquelas pessoas também, disseram assim, esse povo está embriagado, isso aí não é sabedoria, isso aí não é conhecimento, isso aí não é entendimento, isso aí é vinho, estão com o rabo cheio de pinga. A pior embriaguez que existe é a embriaguez do entendimento, é uma mente contaminada, embriagada pelo vinho fermentado. Fermentado espiritualmente, eu estou falando de coisa espiritual. Agora eu vou lá no texto, onde Paulo fala isso. Mas, na verdade, quem estava embriagado era esses poucos que estavam confusos por não saber atribuir como espiritual aquilo que de fato era espiritual. Ou seja, eles estavam cheios do Espírito, o Espírito se manifestou neles e eles falaram outros idiomas e começaram a falar das coisas que haviam acontecido no ministério de Cristo para aquelas pessoas. E os que zombaram diziam assim, eles estão falando essas coisas aí desse jeito aí porque eles estão bêbados, embriagados, estão cheios de vinho. Presta atenção. Qual é o embriagado? É o que reconhece a embriaguez natural ou é o que confunde o natural com o espiritual? Ou o espiritual com o natural? O embriagado é o que não tem o discernimento das coisas, é o que perde o reflexo. Por quê? Porque eles estavam cheios de algo espiritual, mas os carnais disseram que eles estavam cheios de algo natural, que era o vinho natural. Então, quem estava embriagado ali eram os outros, não os discípulos. Então, em momento nenhum, Paulo está falando de coisa física aqui. Aí no versículo 16 ele diz assim, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Presta atenção. Aí ele vai para o versículo 17. Por isso, não sejais insensatos. Olha só, ele está usando a mesma palavra que ele usou lá em cima. O nécio é o mesmo que o insensato, que eu falei agora há pouco. Por isso não sejais insensatos, ou nécios, ou loucos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Entendei. Com o que é que se entende? Com o entendimento. Aí ele diz, e não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, que em outra tradução mais usada, quer dizer, em que há contenda, disseção, mas enchei-vos do Espírito, enchei-vos de entendimento, enchei-vos... Você está entendendo aí do que Paulo está falando? Então, por que Paulo estaria falando de coisa espiritual e para falar de vinho ele estaria falando de vinho físico, literal? A conta não fecha. Aí Paulo estaria batendo de frente com o que Cristo tanto disse como fez. Então, esse vinho aqui que gera contenda, que vinho é esse? É o vinho fermentado. É a palavra com condicionante. É essa que gera contenda. E divisão, disseção, divisão, discórdia, é gerada pelo entendimento averso.
entendeu? Pelo entendimento contrário. Se eu tenho um entendimento e o outro vem com outro entendimento que não seja o entendimento do evangelho que Paulo nos ensinou por meio do evangelho de Cristo, ele disse assim: seja anátema, dá confusão, dá disserção, entendeu aí? É devassidão. Vou gravar outro áudio. Aí Jesus vai num casamento, olha só. Jesus vai num casamento. Já pensou Jesus começar o ministério dele já pisando errado? Jesus vai num casamento, todo mundo, quando Jesus chega, a festa já tinha começado. Tava todo mundo bebendo e festejando, e eles não bebiam suco não, certo? A Bíblia fala de vinho, não era suco, era vinho. E a cultura dos judeus, eles, quando era para uma festa de casamento, o noivo, ele reservava, guardava, armazenava a bebida da festa, no caso o vinho, há anos, para que quando ele casasse, aquele vinho estava ótimo para o consumo. Ele não poderia oferecer uma bebida de má qualidade para os seus convidados. Então, aquele vinho que estava guardado há um bom tempo, ele fermentou. Todo vinho todo suco de uva que é extraído da uva natural, quando ele é guardado, ele é fermentado. E existe a forma de armazenamento para que ele não seja apenas um suco apodrecido, mas se torne um vinho de fato, fermentado de forma natural. Aí Jesus chega, na festa demora pouco, alguém chega para Jesus e todo mundo bebendo vinho, não era suco. Estou falando agora do natural, do físico. Aí alguém chega para Jesus e diz assim, alguém chega para Maria e diz assim, olha, o vinho acabou. Ela corre até Jesus e diz assim, meu filho, a festa está correndo risco de todo mundo ir embora. Por quê? Porque o vinho acabou. Resumindo, Jesus foi lá onde ficava o vinho guardado. Eram algumas talhas. Olha só isso. 3 grandes talhas. 3 grandes tonéis, fosse hoje. 3 grandes lugares grandes de armazenar vinho. Era vinho que era para muita gente beber, porque não era só um dia de festa no casamento daquele. Aí agora imagina, aqueles 3 grandes reservatórios estavam secos. Isso quer dizer que o povo já tinha bebido tudo. Não tinha mais vinho de jeito nenhum. Se o povo tinha bebido tudo, todos aquelas três tinha secado aquelas 3 fontes, aqueles 3 armazenamentos de vinho, logo o povo estava pisando em brasa, né? Alguém estava embriagado ali, fisicamente, literalmente. Mas Jesus foi lá, em vez de fazer suco, Jesus fez o quê? Fez vinho. Ele mandou que enchesse, não foi colocar, não, vou fazer só um pouquinho, para o povo não pode embriagar. Ele mandou que enchesse as 3 talhas. Quando as talhas estavam cheias de água, ele não jogou um pozinho para fazer o suco, aquele pozinho da morte. Não, ele transformou a água em vinho. Ele transformou a água em vinho. Presta atenção, eu estou falando do sentido literal, depois eu vou espiritualizar isso aqui. Se ele transformou a água em vinho, e Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, logo Paulo está dizendo que Cristo cometeu ali um crime. Cometeu um erro gravíssimo. Se não é para se embriagar com vinho literal e Cristo transformou a água em vinho, então quem está errado, Jesus ou Paulo? E Paulo disse assim, porque eu aprendi do Senhor que também vos ensinei. O que Paulo transmite para nós, ele aprendeu do próprio Cristo. Aí fica esse paradoxo. Peraí, Jesus transformou a água em suco ou foi em vinho? Porque se foi em vinho, então Paulo não está falando do vinho literal, para não se embriagar. Existem vários textos nas Escrituras que apontam palavra, fala, conceitos como sendo vinho, certo? Eu vou dar um exemplo. O próprio Jesus, o exemplo que eu vou citar aqui é para mostrar de que esse vinho que Paulo disse para não beber, esse vinho da contenda aqui, não é
não é o vinho produzido da uva, não. É o entendimento produzido da condicionante. Olha só. O vinho, não vos embriagueis com vinho. Qual é o vinho que embriaga o homem espiritualmente? É o entendimento produzido pela condicionante. O vinho literal é o suco, é feito do suco da uva, é produzido pela uva. O vinho natural é produzido pela uva. O vinho espiritual é produzido pela condicionante, pelo entendimento condicionado. O vinho natural, ele embriaga o corpo. Ele embriaga o corpo. Deixa o camarada tonto, literalmente. Perde os reflexos. Perde o equilíbrio. O vinho espiritual faz com que você perda o equilíbrio espiritual, perda os reflexos espirituais e faça confusão. Entendeu? De discernimento. Por isso que tem muita gente que está tentando dizer que é espiritual aquilo que é literal. E dizendo que é literal aquilo que é espiritual, que é o caso desse rapaz do áudio que a gente ouviu aí. Que ele ouviu Paulo falando do vinho, e ele está dizendo que esse vinho aí é o vinho natural. Não é. Esse aí, vinho aí, que ele está dizendo, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, é justamente uma palavra fermentada, um conceito fermentado. Vamos lá então, olha só. Paulo escreveu aos irmãos de Éfeso, aos Efésios, dizendo assim, isso está no capítulo 5, certo? Eu estou lendo aqui o texto. Versículo 15, 16, 17 e 18. Portanto, vede diligentemente como andeis, não como nécios, mas como sábios. Opa! Quando Paulo cita aqui, não como nécios, mas como sábios, nécio é o mesmo que louco, é o mesmo que insensato. Lembra da parábola das 10 virgens? 5 eram prudentes. Está entendendo aí? 5 delas eram prudentes, que é o mesmo que sábias. O sábio e o prudente são se conota da mesma coisa. As outras 5 eram nécias. Tem tradução que diz isso. E tem tradução que diz que eram insensatas. E tem tradução que diz que é loucas. Por quê? Porque essas 3 palavras se conotam do mesmo entendimento, da mesma coisa. Mesmo significado. Então, quando Paulo diz assim, portanto, vede diligentemente como vos andeis, não como loucos, não como nécios, insensatos, mas como sábios. Como sábios, certo? Ou como prudentes. E aonde é que acontece? Como é que se identifica um sábio, um louco, um insensato, um prudente? É através do seu entendimento. Olha só do que Paulo está falando. Está falando de coisa espiritual, está falando do entendimento. Vou gravar outro áudio. E o vinho que Jesus transformou daquela água foi muito melhor, muito mais saboroso, entendeu? Pelo raciocínio lógico. Eu não vou buscar o sentido teológico, não. Eu vou usar o raciocínio lógico, para me ser bem mais simplificar a minha fala. O vinho que Jesus transformou foi muito melhor, por quê? Porque ele fez um vinho, para ser bem melhor do que aquele que estava ali, ele tinha que ser bem mais envelhecido. Quem é consumidor de vinho, quem gosta de vinho, eu gosto de vinho, e eu conheço vinho. Você sabe diferenciar um vinho barrela, brega, de um vinho bom, de qualidade. Independente do preço. Tem vinho que é barato, mas é bom. E tem vinho caro que é ruim. Não é o preço que define, é a qualidade do vinho. Então Jesus não transformou água em suco, ele transformou água em vinho. E o vinho que ele transformou era melhor, logo era mais antigo, mais envelhecido do que o vinho que o noivo tinha guardado há tempos para oferecer para os seus convidados. E o vinho de Jesus era tão melhor que foi atestado pelo mestre Sala. Não foi os discípulos de Jesus que foram puxar o saco, não foi a mãe de Jesus que disse que o vinho era melhor. Não,
Quem provou foi o mestre Sala, o especialista. Vamos espiritualizar a coisa? Vamos. Vou gravar outro áudio. Jesus transformou água em vinho, certo? Certo. O vinho que foi produzido pelo homem era gostoso? Era. Embriagava? Embriagava. Certo? Certo. E o vinho que Jesus produziu? O vinho que Jesus produziu, nunca na história ninguém produziu um vinho como aquele. Espiritualizando a coisa, o conceito dos homens é bom? É. É bom falar de prosperidade? É. É bom falar de comportamento? Claro que é. E é necessário. Mas quando é que esse vinho espiritual embriaga o homem? Quando ele é colocado o fermento. Quando o fermento é adicionado. Qual é o fermento que é colocado nesse vinho? É o homem dizer que esse comportamento, que esse esforço dos homens vai salvá-los. Aí, esse é o fermento que é adicionado, que gera embriaguez, que faz com que o homem erre o alvo. Todo embriagado, ele é tendencioso a errar o alvo, ele perde o reflexo. E o que é errar o alvo? Errar o alvo, você já sabe o que é, a tradução. Agora, o vinho que Jesus fez não embriaga, não confunde, traz alegria, é sinônimo de alegria. Por quê? Porque não é adicionado o fermento da condicionante da religião. Não é adicionado o fermento da lei como condicionante para o homem ser salvo. Esse é que é o vinho gostoso. Qual? Qual? Aquele que o homem bebe e sente o prazer de ser salvo. Que vinho é esse que não gera contenda, que não gera divisão, que não gera dissensão e que não embriaga? Que vinho é esse? É o Evangelho. O vinho da contenda, ele é fermentado pelos homens, ele é feito pelos homens e é fermentado pelos homens. O vinho que dá prazer e dá alegria no espírito é o Evangelho sem condicionante. Ou seja, é o vinho fabricado por Jesus, transformado por Cristo. Ele pegou a nossa vida que era cheia de condicionantes, estava arrasada, a festa tinha acabado para nós, ele chegou e transformou a nossa vida que era uma água. Ele transformou a nossa vida que era um barril seco, adicionou a limpeza por meio da água e transformou a nossa vida de tristeza, a festa tinha acabado, e agora ele nos deu razão de viver, adicionando em nós a boa notícia. A notícia de que somos perfeitos, de que somos salvos, e que quanto mais nós tomamos desse vinho, mais nós sentimos prazer em Cristo, e de viver na comunhão entre irmãos, porque entre Cristo nós somos perfeitos, religados e salvos por meio da obra dele. Pronto, galerinha, voltei. Vamos lá. Falando de fundamento. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10, Paulo está dizendo assim: segundo a graça, segundo o que? A graça, o favor de Deus, o perdão de Deus sem exigir nada. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu como sábio construtor o fundamento, não é um fundamento, é o fundamento. E outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Olha só, Paulo está dizendo que como um sábio construtor, ele lançou um fundamento. Ele lançou um fundamento. Que fundamento é esse? Que ele disse que como um sábio construtor, ele lançou e ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto.
Ele diz: esse fundamento é Cristo. É preciso nós entendermos que para cada campo existe um fundamento. Vou explicar. No campo espiritual, o fundamento é Cristo. Tudo procede de Cristo. Dele, por ele e para ele. Logo, o centro é Cristo. O que é fundamento? Fundamento, usando uma linguagem literal, uma linguagem nossa, o fundamento, quem trabalha com edificações, com construção, que é o meu caso, que eu sou um construtor civil, então quem trabalha com construção sabe que o fundamento de uma construção é o mesmo que o alicerce, a base. É toda estrutura que fica internamente no chão, a qual sustenta toda a construção. Você lembra que Cristo, quando citou a parábola dos dois homens, um que edificou a sua casa sobre a areia e o outro que edificou a sua casa sobre a rocha? Então, percebe-se que na linguagem de Cristo, ambas as casas foram edificadas. Ambas as casas foram construídas. Qual a diferença do resultado dos dois construtores? A diferença do resultado final está apenas em uma coisa. No quê? No fundamento. Que o que construiu sobre a areia não tinha nenhuma base embaixo. Não tinha nenhum fundamento. O outro construiu em um lugar sólido. Qual era o fundamento da casa do outro? A rocha. A rocha, o lugar sólido, é justamente a base, o fundamento que deu sucesso à construção daquele homem. Então, o que construiu sobre a areia, o vento veio, a onda veio, a tempestade veio, e a sua casa, mesmo sendo uma casa de uma estrutura bonita, boa, bem acabada, ela foi levada, foi derrubada, foi destruída. Mas o outro, que construiu uma casa com a mesma estrutura, com o mesmo acabamento, com a mesma dimensão, teve sucesso. Por quê? Porque as ondas não levam, o vento não arranca uma fundação bem estruturada. Então, a nossa vida espiritual, ela deve estar fundamentada, edificada em cima ou sobre um único fundamento. Qual é o fundamento aonde nós devemos estar firmados? Cristo, que é chamado de a pedra angular, a pedra de esquina. Entendeu? Toda grande construção precisa obrigatoriamente de um grande fundamento. Observa que Paulo diz no versículo 11, porque ninguém pode lançar... versículo 10, ele diz assim: eu lancei um fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Ou seja, cada um de nós temos uma visão, uma forma de interpretar. O que nós não podemos é deixar que a nossa interpretação, que o nosso entendimento esteja fora do fundamento que é Cristo. A nossa casa, que é o nosso campo de entendimento, precisa estar alicerçado, precisa estar edificado tendo base no fundamento que é Cristo, o autor e consumador da nossa fé. O autor e consumador da fé, Cristo. Então, tudo que diz respeito ao campo espiritual, a base, o fundamento, o alicerce, a estrutura chama-se Cristo, certo? Você lembra que Paulo usou uma frase que ainda hoje tem muita gente que tem dúvida?
Paulo disse assim lá em Hebreus 11: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Opa, peraí. Vamos terminar? Ele disse assim, e a prova, a certeza das coisas que não se vê. De que fé que Paulo está falando? Olha, se Cristo é o fundamento lançado por Paulo, ele disse que não se pode pôr outro fundamento. Logo, esta fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam, essa fé é a fé de Cristo. Olha, vamos bem lentamente. Paulo está dizendo, a fé é o firme fundamento. A fé de quem? A fé de Cristo. É o fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, tudo o que eu espero, tudo o que eu busco no campo espiritual, de aprendizado, de descoberta, tudo isso já existe um alicerce esperando essas coisas para que sejam edificadas sobre ela. Entendeu? A primeira coisa que se faz numa construção é o fundamento. São as sapatas, as colunas, os arranques, para que a partir do fundamento, aí vem o tijolo, aí vem o cimento, vem o tijolo, vem o ferro, e vem tudo, mas tudo aquilo vai ser colocado em cima do fundamento. Aí Paulo diz assim, olha, a fé de Cristo, a fidelidade de Cristo é o fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, todas as outras coisas que chegarão para nós, que agregarão valores espirituais em nós, elas devem vir para ser edificadas sobre um único fundamento, a fé de Cristo. Essa fé, ela é de Cristo. Por quê? Porque o fundamento é Cristo. A base é Cristo. Agora Paulo diz algo interessante. Versículo 12. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, ou ferro, ou palha, a obra de cada um se manifestará. Pois aquele dia a demonstrará, porque será levantada no fogo, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Olha só, que obra é de que obra é que Paulo está falando aqui? De que obra é? É justamente a forma, essa obra aqui, que cada um edifica a sua casa, a sua obra, no fundamento, e a gente vai saber se... Porque o que vai ser provado aqui, segundo Paulo, não é o fundamento, é a construção que está em cima do fundamento. Se eu construir de ferro, se eu edificar uma construção de ferro em cima deste fundamento, que é Cristo, é uma baita construção. Pode ser de ouro, pode ser de pedras preciosas, mas também tem gente que constrói, faz uma construção de palha em cima de um fundamento inabalável. Aí Paulo está dizendo assim, essa construção vai ser provada no fogo. O que é isso? São os entendimentos. Muitos de nós temos uma defesa daquilo que nós aprendemos. Chega um momento em que o nosso entendimento, o nosso conhecimento da Escritura, do Evangelho, ele é provado. Por que tem muita gente que cai da fé? Né? Porque tem muita gente que cai da graça, né? O que a gente costuma falar. É porque quando a sua construção ela é provada no fogo, e esse fogo aí é bem visível o que seja esse fogo, são as invertidas de ideias, de conceitos que vêm. Aí quando essa construção ela é de palha, ou de madeira, ou de qualquer outra coisa, que vem o fogo das ideias, das heresias, do fermento, do falso evangelho, essa construção é queimada nesse fogo. E o camarada volta como um cachorro que volta ao vômito e como uma porca que volta à lama.
mas é a casa que é derrubada. O fundamento permanece. O fundamento continua sendo Cristo. Só a construção, que o material não foi de primeira, a construção é para ser, o alicerce, o fundamento, é para que seja construído algo grandioso nele. Ou seja, o entendimento do Evangelho da Graça deve ser algo prioritário na nossa vida, de grande relevância. Porque senão, quando vir o fogo das provações de entendimento, quando provarem o nosso entendimento, se nós não tivermos uma casa espiritual bem alicerçada em Cristo, a gente vai cair. Não vai passar de conceitos, entendeu? Não é entendimento, é apenas conceitos. É a casa de palha que se cai. Mas o alicerce continua sendo Cristo. O que perece são as ideias. O show de bola está aqui no versículo 14 e do 15. Paulo diz assim: se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Opa, olha aqui. Versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Ou seja, eu sou salvo independente da construção espiritual que eu edifiquei no meu entendimento sobre o fundamento que é Cristo. Independente disso, eu sou salvo. Agora, a minha casa, a minha construção de entendimento, ela pode cair, ela pode se desfazer, dependendo de que tipo de conteúdo eu estou ouvindo, de que tipo de mensagem eu estou absorvendo para mim. Aí Paulo diz assim, ó: se permanecer a obra que alguém sobre ele, sobre o quê? Sobre este fundamento edificou, esse receberá galardão. Qual é o galardão de quem constrói uma casa? Morar nela. Se eu faço uma casa em cima de uma base sustentável e a casa não cai, qual é o meu galardão? Desfrutar, morar nessa casa. É justamente o que Paulo está dizendo. Se você... o alicerce, a base, o fundamento foi lançado, é Cristo. Se você constrói o seu edifício nessa base que é Cristo, constrói o seu entendimento nessa base que é Cristo, e essa casa vem o fogo e essa casa não se queima, porque você usou material bom, você se alimentou de comida saudável, você usou material de primeira, então você vai desfrutar do galardão de ter construído e a casa não ter caído. O que é o galardão? É eu morar na casa, porque se constrói um edifício, se constrói uma casa, se constrói um apartamento, para morar dentro dela. Qual é a recompensa de quem compra o material e edifica uma casa? É justamente você desfrutar do aconchego e da proteção dela. Aí ele diz, agora, se vir o fogo e a sua construção for queimada, olha o que está escrito no versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas ele será salvo. Ou seja, eu vou perder o meu material, vou perder o conteúdo, vou perder tudo aquilo que eu aprendi de forma errada, equivocada, pensando que era certo, tudo aquilo vai ficar perdido, mas eu continuo salvo. Eu continuarei salvo. Eu tive apenas prejuízo de tempo, prejuízo de atenção, mas a rocha permanece lá. Eu fui salvo. O fogo veio, provou os espíritos, e os espíritos não eram o Espírito de Deus. Então, o fogo foi lá, queimou, levou, mas eu continuo com a rocha ali, né, com o fundamento ali para me edificar uma casa de valor em cima dela. É isso que Paulo está dizendo. O que é queimado são as ideias, as opiniões, os pontos de vista, mas o alicerce que é Cristo, ele permanece. E aqueles que são os construtores, que somos nós, somos salvos. Salvos pelo fogo. Por quê? Porque se eu entrasse debaixo daquela casa e o fogo viesse, eu morreria dentro dela. Estou usando uma linguagem bem simples para facilitar o nosso entendimento. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, o alicerce está aí. Eu lancei o alicerce.
A base para toda grande construção, para toda construção, chama-se Cristo. No campo espiritual, Cristo é o centro de tudo. Todas as coisas foram feitas nele, dele, por ele e para ele. Certo? Então ele é o centro de tudo, o mérito é todo dele. Agora você constrói em cima desse alicerce. Se a sua construção for fajuta, a sua casa vai cair, mas o alicerce permanece. Você vai perder o seu material, você vai perder o seu esforço, você vai perder o seu tempo, mas o alicerce está construído. E esse alicerce ninguém pode mudar, não pode ser posto outro alicerce. Você pode construir outra casa, desmanchar a casa velha de palha ou a casa velha de madeira e construir uma de ferro, ou de pedra, ou de rocha, mas o alicerce é o mesmo. Agora, no campo literal, existem os fundamentos. Exemplo, no campo religioso. No cristianismo, o fundamento é a lei dada a Moisés. A lei dada a Moisés. No cristianismo, certo? Que é uma religião. No budismo, são os ensinos dados por Buda. E assim vai. No islamismo, são os mandamentos e os ensinos do profeta Maomé. Ou seja, essas pessoas se tornaram fundamentos para as suas respectivas religiões. E no campo social, qual é o fundamento? É a lei de cada país. Toda instituição física nesse mundo literal precisa de leis para se fundamentar. Do tipo, matou, roubou, vai ter a punição. Por quê? Porque saiu do fundamento. Então, todo pensamento, todo conceito, toda regra de vida, de posicionamento aqui nesse plano físico deve ser baseado nas leis. Senão, tem punição. Fez certo, é premiado, é reconhecido. Fez errado, pau na cabeça do sem vergonha. Então, Valmir, mas só que Paulo diz que não se pode lançar outro fundamento, além desse, que é Cristo. Eles não estão lançando outro fundamento, eles estão edificando a construção deles, eles estão edificando o entendimento deles em outro fundamento. Entendeu aí? Eles estão querendo edificar uma casa espiritual em um fundamento literal. Ou estão querendo edificar uma edificação, uma construção do sentido literal, de vida, de conduta, em um fundamento espiritual. Por isso que a casa cai. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Por que a casa do religioso está sempre caindo? Ele só fala de esperança. Ele nunca desfruta, ele nunca reina, ele nunca tem paz, ele nunca tem galardão. Fica sempre esperando, está sempre para o futuro. Porque a casa dele todo dia cai. Ele está edificando a casa dele, ele está tentando edificar a casa espiritual dele no fundamento físico, que é a lei. Entendeu? O entendimento, que é o material que se edifica essa casa, ele está usando o entendimento das coisas espirituais para benefício literal. Ou está usando o fundamento, que é a lei, para tentar edificar uma casa espiritual. Aí a casa toda a vida cai. Por quê? Porque está usando o material no lugar errado. Para se edificar um entendimento literal, tem que estar baseado na lei, que aí a coisa dá certo. A lei é o fundamento das coisas literais. Ou a lei do país, ou a lei da religião, ou a lei de isso, daquilo outro. Agora, o fundamento das coisas espirituais é Cristo. Então, partir para o campo espiritual, eu tenho que edificar o meu edifício no fundamento espiritual. Então, o que Paulo disse é que espiritualmente não tem como lançar outro fundamento. Na verdade, o fundamento já foi lançado. Cabe ao ser humano apenas edificar. Agora, tem muita gente que está edificando no lugar errado. É o que eu falei naqueles áudios anteriores. O camarada são dois construtores. E cada um
ia construir a sua casa em cima do fundamento. Estava lá a rocha e estava a areia da praia lá. E o que? Um correu, foi construir na rocha, mas isso não quer dizer que só tinha vaga para uma casa na rocha. Mas o outro foi lá e construiu na areia. Por quê? Porque para ele era mais cômodo. Era mais rápido para cavar na areia, rapidinho cavava, rapidinho fincava a madeira. Só que na velocidade que é para construir na areia, porque o chão é mole, também na mesma velocidade é para a casa cair. O outro que construiu sobre a rocha deu mais trabalho, porque rocha é rocha. Mas o que ele ficou na rocha, o vento veio, a onda veio, o vendaval veio, o temporal veio e a casa dele permaneceu. Entendeu aí? Nós não lançamos fundamento, o fundamento já foi lançado. Cabe a nós apenas edificar sobre os fundamentos que já estão aí. Então, se eu edifico no fundamento errado, a minha casa vai cair. Minha casa vai cair. E se eu edifico no fundamento correto, a minha casa vai se manter de pé e eu vou ser galardoado. O que é isso? Eu vou desfrutar dos privilégios desse entendimento gracioso. Entendeu aí? É ter paz, é ver o irmão salvo, é ver o irmão perfeito, é ver o irmão religado, é ver o irmão reconciliado. Esse é o galardão de ter edificado a nossa casa espiritual no fundamento que é Cristo. Quem edifica em Cristo, quem está edificado em Cristo, jamais será abalado pelas ondas dessa vida literal. Por quê? Porque estamos edificados numa casa espiritual. Casa espiritual. Bom dia, bom dia. É uma coisa que deveria ficar clara é que eu nunca poderia me basear na lei para me salvar. É simples isso. Só isso. Não posso me basear na lei. Só isso já bastava. Para não ter julgamento mais sobre ninguém. Pela lei é impossível. Pronto. Isso já deveria encerrar o assunto. Como que eu posso condenar alguém pela lei, se pela lei eu não me salvo? Só isso já bastava para encerrar o assunto. Mas, fazer o quê, né? A questão é a gente tem que perguntar, esse evangelho que é pregado, é só raciocinar, não precisa nem olhar versículos. Esse evangelho que é pregado, que chama de boa notícia, que Jesus falou que mandaria o Espírito Consolador. Um evangelho que diz que eu tenho que ser fiel até a morte, me arrepender, crer. Dependendo da igreja eu tenho que fazer uma coisa ou outra. Eu tenho que me arrepender hoje, depois de se arrepender amanhã. Não posso esquecer de me arrepender naquele dia. Que se eu vacilar e esquecer de me arrepender, eu vou para o inferno. A minha família vai para o inferno, meu filho vai para o inferno se vacilar, minha filha vai para o inferno, minha esposa vai para o inferno, meus parentes vão para o inferno se vacilarem, se eles não se arrependerem no último segundo. Se eles não cumprirem regras que os pastores nem sabem que regras são. Eu posso chamar isso de boa notícia? Isso é um inferno, cara. Imagine você educar o seu filho falando que se ele vacilar, ele vai para o fogo eterno. Ó, se você vacilar, se você não for fiel, se você não se arrepender, se você você vai para o fogo eterno, hein, meu filho? Como que eles podem chamar isso de boa notícia? Cara, isso é terror puro. Isso que é pregado é terrorismo puro, porque é qualquer vacilo que você der, e você vai dar vacilo o tempo todo. E todo dia você tem que se arrepender, todo dia pedir perdão, 24 horas por dia. Tem que perguntar a um crente, eu posso chamar isso de boa notícia? Ou chamar isso de terrorismo? Pronto, cara, não tem para onde o cara correr. A gente tem que ficar com o evangelho tão afiado, mas tão afiado, que seja uma cacetada sempre que a gente abre a boca. Que o cara não tem argumentação. Mas tem que ser afiado, tem que ir no ponto certo, sem blá blá blá. Sem ficar o dia inteiro discutindo, fazendo essas perguntas subjetivas que os caras saem. Tem que ser perguntas que arrebentem de cara. Seja uma cacetada.
A gente tem que chegar a esse ponto, de uma fiação tamanha que o cara não tenha nem que resposta para a primeira pergunta. Seja logo checkmate atrás de checkmate. É assim que tem que ser. Bom dia, pessoal. Eu creio que hoje a gente pode entender que as pessoas que viraram a chave, entenderam que 2 e 2 são 4, ela não volta mais. Ela não se desvia mais desse entendimento. Porque quando a gente ouve um Fanuel da vida, ou qualquer um outro aí, gracista, falando de eleito e não eleito, logo a gente pode perceber o seguinte: essas pessoas, eles nunca entenderam o Evangelho. Porque uma vez que você entendeu o Evangelho, acabou. Não tem como. Como você vai sair do reino e voltar para as trevas? Como? Então, o que eu entendo é que essas pessoas que começaram a falar da graça e depois voltaram atrás, começaram a falar besteira, como coisas de anos 70, e eleito e não eleito, para mim caíram da graça, caíram do entendimento. Ou seja, será que caíram ou será que nunca entenderam a graça? É mais fácil eu acreditar que eles não entenderam, porque não tem como. Você, uma vez conhecendo a verdade, aí você vai voltar para engano, para mentira. Isso eu acho que é impossível. Exatamente isso, Romildo. A sensação que eu tenho hoje, depois do entendimento do Evangelho, sabendo a minha natureza espiritual, entendendo agora o que é natureza adâmica, natureza humana, separando as coisas. E a cada dia que eu aprendo, eu entendo mais, eu consigo ver, mas não me identifico mais com essa natureza humana, porque eu sei, a minha espiritual é tudo, vai perdendo sentido um pouco, sabe? E uma certa expectativa de voltar, sabe? Como uma viagem. A gente vai fazer uma viagem, né? A gente quer saber. E aquela viagem, quando a gente vai para um local, a gente até esquece da vida que a gente levava naquela outra cidade. Porque a gente entra numa paz lá, né? Porque esse mundo aqui é muito doido. Comparando com o espiritual, né? É igual você dizendo aí um entendimento aí de 2 e 2 são 4. É igual o Silvio falou outro dia. Não, é 1 mais 1 é 1. E é verdade, é uma contramão do entendimento, né? E parece que a gente está num mundo de loucos quando se fala aqui do evangelho com essas pessoas. Falando com cegos, mudos e surdos, né? Pior que quando eles abrem a boca, igual aquele André, né? Olha o que fala, meu Deus. Difícil de ouvir. Aí a gente volta para dentro da gente, de si mesmo, né? E a gente entra numa paz. É a paz que o mundo não dá. Sim, irmão José, bom dia. Porque que eu analiso? Como uma pessoa vai entrar no reino, vai provar da fonte da água da vida e vai voltar? A única coisa que eu posso analisar é que essa pessoa não entrou no reino. Ele não entendeu o evangelho. Ele nunca entrou. Porque eu creio que quem entra fica e descansa. Não tem como você entrar no reino e depois querer voltar para o inferno. Isso não tem sentido. Por isso eu creio. E nem é cair da graça, é realmente nunca ter tido a graça, nunca ter entendido aquilo que o Evangelho nos proporciona, que é o descanso. Descanso.
Oi, Romilda. Romilda, dá para se olhar esse vídeo aí do comentário dele aí em dois sentidos. O que o cristão fala da verdade do feito de Cristo, ou simplesmente o que ele fala da verdade da religião. Porque bem sabemos aí que ele é um religioso, né? E o religioso, ele é fanático. Ele usa de fanatismo, né? E fundamentalista. E muito julgador, né? De comportamentos humanos das pessoas, convertendo eles à religião deles, né? Prosélitos. E aí ele se torna uma pessoa insuportável e intolerável. Porque como ele pode suportar alguém na mentira da religião? E não tem como. Hoje nós vemos que o evangelho é verdadeiro, 100%, e esse sim pode suportar alguém. Do contrário, é anátema. Agora, quando hoje uma pessoa que descansa no feito de Cristo entende a mensagem do Espírito de Deus no evangelho, quando ele fala da verdade, as pessoas despertam. É diferente. Agora, quando um legalista religioso evangélico fala no meio das pessoas, todo mundo já começa a julgá-lo. Sepulcro caiado, e outras coisas mais, né? Porque ele não entende as coisas espirituais. Então, essa é a diferença, né? Agora, eu me sinto assim. Tem pessoas que eu chego perto delas, religiosas, elas já me olham assim. Porque falo a verdade. E, portanto, elas não querem falar nada. Posso falar coisas literais com eles. Isso aí vai longe. Agora, os espirituais, eles não aceitam. É incrível. Passa a ser inimigo da gente. Agora, para uma pessoa que não é religiosa, não é evangélica, para ser sincera, a maioria, né? Tem alguns outros não evangélicos que são também assim, mas a maioria são os evangélicos. E uma grande minoria, ela ouve a gente com alegria. Pode não descansar no momento, mas depois a palavra vai lavando a mente deles, né? E aos poucos eles vão sendo salvos, entendendo a mensagem. É aquela história, né? É tão fácil entender agora. Você pega um negro que acha que é escravo. A gente pode falar por que ele é escravo. Ele acha que é escravo. Acha. Ele não é, mas ele pode achar se quiser. Porque ele tem o espírito de escravidão. E o outro que acha que é livre tem o espírito da carta de alforria, da liberdade. Fica tão fácil assim, né? Vocês não receberam o espírito de escravidão para temer. Ou o quê? Um pregador que abusa da mulher do pai prega o espírito de escravidão, por exemplo. Mas vocês receberam o espírito de adoção. É quem prega o espírito de adoção, quem prega a graça pura. Pronto, fica simples no entendimento, né? Se você é guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei, porque quem está debaixo da lei, Paulo ali no contexto estava falando de espírito de adoção, Espírito de Deus. Se você é guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei. Se você está debaixo da lei, você é guiado pelo espírito de escravidão. Uma coisa óbvia, né? Paulo poderia colocar ali, em vez de colocar carne e espírito, ele poderia colocar espírito versus espírito. Espírito de escravidão versus espírito de adoção, com certeza. Frutos do espírito de escravidão. Frutos do espírito de adoção, né?